sejam todos bem-vindos. Eu sou Adailton Senna, mais conhecido como Dadá, e você está no Bolorento Futebol Clube, notícias do Vasco. E finalmente habemos treinador, habemos técnico. Depois de um longo e tenebroso, quase 20 dias, finalmente temos um treinador. O Vasco, depois de tantas negativas, Rogério Ceni, Kudê, Gustavo Alfaro, entre outros, finalmente fechou com Ramon Dias. O dia de hoje, terça-feira, dia 11 de julho, começou muito agitado para o torcedor vascaíno, que já logo pela manhã, quando acordou, se deparou com a notícia de que Gustavo Alfaro havia negado a proposta feita pelo Vasco. E isso criou um pânico generalizado na torcida vascaína, que correu para as redes sociais, começou a protestar. Tanto é que o nosso queridíssimo Luiz Melo e Paulo Brax apareceram nos trend topics mundial como os assuntos mais comentados do dia. Isso gerou uma balbúrdia enorme, uma confusão muito grande, mas numa rapidez fora do comum, o Vasco conseguiu passar à tarde a notícia, primeiramente através de um jornalista chileno que deu a notícia de que havia um acordo verbal entre o Vasco e Ramon Dias e que ele estaria viajando para o Rio de Janeiro, viajando para o Brasil para assinar o contrato com o Vasco da Gama. Então estamos todos na expectativa que isso realmente se concretize na quarta-feira, que dê tudo certo e a gente finalmente vamos ter um treinador. E não é qualquer treinador, é o Luxemburgo da Argentina. Por que eu digo isso, galera? Porque, na verdade, o Ramon Dias, se a gente estivesse vivendo nos anos 90, ele seria, de fato, um treinador top, assim como foi o Luxemburgo nessa época. Porém, há muito tempo, o nosso querido Ramon Dias, que teve uma passagem brilhante lá pelo River Plate, ficou durante 1996, quando conquistou inclusive uma Taça Libertadores, até 2002. Foram 7 temporadas direto no River Plate. Então ele teve passagem por diversos clubes. Eu separei aqui um histórico pequeno para a gente falar, para a gente conhecer um pouco mais o nosso treinador. Vamos falar um pouquinho da carreira do nosso querido Ramon Dias, Ramon Ángel Dias. Ele é argentino, nasceu em 29 de agosto de 1959 e tem 63 anos. Ele gosta de jogar na 4-3-3 ofensiva. Ele tem uma média de tempo de 1,15 anos em cada clube, que é a média que ele tem. E os últimos títulos recentes, além da Libertadores lá atrás, também conseguiu conquistar alguns campeonatos apertura lá na Argentina. Ele teve como grandes títulos recentemente 2 ligas da Arábia e 2 Copas na Arábia, que é o equivalente a Champions lá do Oriente Médio. Ele estava recentemente, ele tem como último clube dele aí foi o Al Hilal. Inclusive ele participou daquela final contra o Flamengo, aliás, da final contra o Real Madrid, e ele eliminou o Flamengo no último Mundial. Mas ele tem aí nos últimos anos, de 2011 para cá, ele passou pelo São Lourenço, onde ele teve 30 jogos com uma média de 1,30 pontos por jogo. Depois Independente, 20 jogos, média também de 1,30. River Plate novamente, isso já agora em 2014, com 65 jogos e 1,60 de média. Passou pela seleção do Paraguai, com 20 jogos e 1 ponto por jogo. No Al Hilal, na primeira passagem, em 2018, onde ele conseguiu em 65 jogos 2,20 pontos por jogo. Depois no Pirâmides, com 13 jogos e 2,15 pontos. No Libertad, com 24 jogos e 1,92 pontos. No Al Nassr, com 35 jogos, isso no ano de 20, a temporada 21-22, uma média de 1,40 pontos por jogo. E finalmente no Al Hilal, novamente 60 jogos, média de 2,20 por jogo. O que isso significa? O que isso quer dizer? Se considerarmos a frieza dos números, o Ramon Dias ele possui mais de 50% de aproveitamento nos trabalhos recentes que foram realizados. Ok,
não podemos considerar a Liga do Oriente Médio como uma liga referência. Não dá para a gente comparar o que o Al Hilal disputa e o tamanho do Al Hilal em relação lá na Arábia, em relação ao Vasco. Então é como se nós estivéssemos num campeonato espanhol, por exemplo, e o Al Hilal ele é o Atlético de Madrid. Então ele vai chegar ali entre os 4 primeiros colocados, com certeza, de cada competição. No caso agora do Campeonato Brasileiro, nós estamos na 19ª colocação, com apenas 9 pontos, a pior marca do Vasco em campeonatos brasileiros. Então, esse percentual de aproveitamento do Ramon talvez não se aplique no Campeonato Brasileiro com o Vasco, nessa draga que nós estamos. Mas precisamos acreditar e nos agarrar a qualquer coisa que nos dê alguma motivação, nos dê alguma esperança. Então temos que torcer para que o Ramon Dias chegue, organize a casa. E outro fator muito importante, a presença dele, a experiência dele. Por isso, na brincadeira que está rolando nas redes sociais, o comparativo com o Vanderlei Luxemburgo é exatamente não só na questão técnica, como também na organização de grupo e na organização administrativa, o vestiário, campo de treinamento, algumas estruturas. Ele é conhecido por ser muito rígido com os dirigentes, mas ao contrário, com a torcida e com os jogadores, ele é mais doce. Então ele é um cara que cobra demais dos dirigentes, então ele acaba tendo alguns atritos, porque ele realmente cobra em função de dar uma melhor condição de trabalho para os seus jogadores. Então ele chega com essa alcunha de ser um cara que de fato vai brigar pelos seus jogadores, vai brigar para que o grupo esteja sempre muito bem e sempre somente preocupado em jogar futebol. Então a expectativa é de que ele chegue e realmente dê uma cara nova, e principalmente que ele, com a sua experiência de mercado, que ele consiga trazer alguns jogadores para o Vasco, porque aí muda completamente de figura, porque aí você tem alguém em que o jogador pode confiar, alguém que de fato tem experiência, alguns jogadores que já tenham trabalhado com ele. É óbvio que pode ser que isso não aconteça, mas o Lanzini, por exemplo, trabalhou com ele lá no River Plate. Então basta de repente ele fazer uma ligação para o Lanzini. Quem sabe, se o Lanzini, que ainda estava em dúvida, pode pintar no Vasco através dessa ligação do Ramon Dias. E não só o Lanzini, mas como vários outros jogadores que, ao longo da longa carreira de treinador do Ramon, pode ser que venham a aceitar o convite de vir para o Vasco, que nesse momento, em função de todas as trapalhadas realizadas pelos nossos dirigentes, nós estamos realmente com o nome queimado no mercado. Os jogadores não querem vir. O mais recente agora, Léo Cittadini, resolveu encerrar as negociações com o Vasco. Tem-se um ruído de que ficou chateado com a forma como o Paulo Brax o tratou, que parece que na primeira conversa foi dado a ele 72 horas para o Paulo Brax voltar com as tratativas. Isso não aconteceu, irritou demais o Léo Cittadini e ele não quer mais nem ouvir falar no nome do Vasco. Então, alguns exemplos de tratamento, assim foi dito que em relação a alguns treinadores, a dificuldade do Paulo em negociar com essas pessoas. Então a gente agora pode ser, com a chegada do Ramon, bata no peito e diga: não, vem para cá, porque agora eu resolvo, qualquer coisa dá em mim que eu vou resolver. Então essa é a nossa expectativa, que ele chegue para arrumar a casa, não só técnica e taticamente, mas arrumar o espírito, arrumar o vestiário, deixar o ambiente propício para que a gente consiga fazer a nossa arrancada. E a arrancada se trata de ganhar apenas em relação a 4 adversários. O nosso campeonato é um campeonato para ser melhor do que apenas 4 adversários. Então são 20 clubes, nós precisamos chegar na frente de 4. É o que precisamos. É o que temos que fazer de agora, da 15ª rodada até a 38ª. É um campeonato específico. Precisamos ser melhor do que 4 adversários. A temporada, infelizmente, em função
de uma série de erros de planejamento, uma série de falhas por parte da diretoria, por parte do senhor Paulo Brax, por parte do senhor Luiz Melo, que uma morosidade na tomada das decisões, um erro de planejamento. Quando perdeu lá para o rival de 4-1, já tinha que ter tomado a decisão de tirar o Barbieri, já tinha sido naquela época oferecido o Ramon Dias, negou-se o Ramon Dias, ficou buscando, aí se passou o jogo com o Inter, passou o jogo com o Goiás, passou o jogo com o Cuiabá, passou o jogo com o Cruzeiro, veio aqueles 10 dias da data FIFA, deu-se a expectativa, deu-se esperança para o Barbieri ainda tentar melhorar o time, nada aconteceu e com isso perdemos muito tempo e chegamos aonde chegamos, na 19ª posição com apenas 9 pontos, e aí agora tivemos que voltar atrás, correr atrás, e muito da contratação do Ramon Dias tem a ver com a negativa de todos os outros treinadores. Não pensa você que talvez ele tenha sido a unanimidade dentro do elenco, dentro da diretoria, porque se ele houvesse realmente sido essa unanimidade, já teria sido resolvido isso lá atrás, quando já deveria ter sido mandado o Barbieri logo após o clássico e contratado o Ramon Dias. Talvez a gente estivesse numa situação um pouco melhor. Então, é claro que talvez muitos dos torcedores não estejam satisfeitos, mas eu acho até que a aceitação do nome do Ramon foi até muito boa, não sei se pelo desespero, pela angústia, pelo estado que a torcida estava se encontrando, acabou absorvendo bem o nome de Ramon Dias. Por conta disso, por conta dessa angústia, dessa atrapalhada, da notícia da negativa do Augusto Faro, nós tivemos uma manhã turbulenta e o marketing escolheu um péssimo dia para poder fazer a apresentação de Gary Medel. Acabou que ele foi anunciado e, infelizmente, a repercussão que deveria ter acontecido em volta do nome dele acabou não sendo a que ele merecia, na verdade, porque ficou todo mundo reclamando nas redes sociais do Paulo Brax, do Luiz Melo, e não se deu a verdadeira a verdadeira importância para esse anúncio do Gary Medel. Teve uma repercussão internacional, com a Conmebol colocando no seu Twitter, com a seleção chilena também parabenizando, mas faltou, eu acho que a torcida, porque entrava no comentário do anúncio do Gary, falando exatamente de Paulo Brax e Luiz Melo, e eu acho que o marketing deu uma mancada, poderia ter deixado resolver essa questão do treinador, deixar o treinador chegar, e aí sim, amanhã, ou até na quinta-feira, com mais tranquilidade, com mais paz, pudesse fazer o anúncio do Gary Medel, porque já sabíamos que ele estava contratado, estava passando por exames médicos, então fazer o anúncio poderia ser num momento um pouco mais propício. Então eu acho que faltou experiência para o marketing, faltou um pouco de inteligência, faltou um pouco de estratégia, que é o que tem acontecido demais no nosso time. Falta de estratégia, falta de experiência, falta de maturidade para poder conquistar o torcedor do Vasco da Gama. Então faltou um pouquinho dessa experiência nesse anúncio da contratação do Medel, mas o que importa é que ele chegou, o que importa é que ele vai melhorar esse meio de campo, ele vai melhorar esse espírito no vestiário, ele junto com o Ramon Dias talvez sejam os dois ímãs que vão atrair novos jogadores, bons jogadores. Claro, não estamos esperando nenhuma contratação de peso, porque a gente sabe de todas as dificuldades que o Vasco tem, não só financeiramente, mas agora em relação à nossa imagem. Mas acredito que a presença dos dois agora pode ser que consiga, primeiro, recuperar os atletas que estão no elenco, mas com dificuldade de adaptação, como o Orellano, como o Carabarral, como o próprio Galarza, alguns jogadores estrangeiros que estão capaço, que podem melhorar com o treinador argentino. E buscar no mercado, finalmente, uma contratação, 2, 3, eu acho que a gente precisa no mínimo 5 contratações, que estava emperrado em função de não ter um treinador. Agora, com a chegada do treinador, as coisas tendem a acelerar, estamos muito atrasados em relação ao que deveríamos estar, mas nunca é tarde. Melhor tarde do que mais tarde. Então está na hora da gente agora tentar recuperar esse tempo perdido, fazer as contratações e botar o time em campo contra o Atlético Paranaense e buscar o primeiro dos
3 pontos dos 39 ou 35 que a gente vai precisar, e 36 que a gente vai precisar para chegar aos 45 pontos e fugir da zona da degola. Então estamos todos agora confiantes que vamos conseguir pelo menos uma arrancada, e aquilo é pensar na 16ª posição. Não adianta pensarmos em Sul-Americana, pensarmos em Libertadores. Nosso primeiro passo é pensar em sair da zona de rebaixamento. Nós estamos a 4 pontos do primeiro clube fora e ainda tem já um pessoal desgarrando, e a gente tem que acumular pontos, buscar vitórias, principalmente as vitórias dentro de casa, para que a gente consiga sair desse sufoco. Não tem outro jeito, é ganhar e ganhar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam felizes com a contratação do Ramon. Voltaremos amanhã, vamos fazer amanhã um apanhado de como o Medel deve conseguir jogar no Vasco. Então amanhã a gente vai ter um vídeo especial falando do Medel. Enquanto isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a você pela sua paciência, pela sua audiência e fui! Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão.